A paz do Senhor a todos, meu nome é Juan Fagner e venho deixar uma palavra de Deus para você. Mateus capítulo 9, versículo 10 ao 13. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aqui está falando que Jesus come com pecadores. Mateus 9, versículo 10 ao 13. Mas eu quero deixar aqui uma passagem para você, um testemunho meu que está no mesmo sentido aqui, de Mateus capítulo 9, que vai falar que eu quero falar sobre a roda dos escarnecedores. Para você que não sabe o que é roda de escarnecedor, vou explicar agora. Agora eu vivi na prática, aprendi na prática. Nem todo tempo, momento de minha vida, eu fui cristão ou aceitei Cristo. E muitas vezes eu entrava na igreja, saía, nunca me firmei. Minha mãe que sempre, não a todo tempo também, mas ela que era evangélica. Aí eu tinha muitas mais amizades e fazia muitas coisas erradas e também tinha muitos vícios. Só de cigarro, como eu vou fazer agora 30 anos. Mês de setembro agora eu faço 30. E comecei a fumar cigarro aos 12 anos. Mas com muita fé, com muita luta e fé em Jesus Cristo, Ele me tirou do vício. Passei uns 10 anos mais ou menos da minha vida fumando cigarro. Queria deixar, mas não conseguia. Muitas vezes eu dizia, quando eu quiser parar, eu paro, mas isso é conversa. Para nós deixarmos um vício mesmo que é tão forte, porque nossa natureza é pecadora. É só Jesus mesmo. Porque Ele me tirou desse vício, tirou e sem sequela fiquei sem sequela, não tive abstinência, nem estresse, nem dependência. Ele fez com que eu fosse abusando, tomando abuso, tanto do cigarro como de outros vícios que eu tinha muitos. Quem me conhece sabe. E minha mãe dizia, Juan, se afasta, Juan, das amizades. Porque a maioria das minhas amizades era tudo em volta dos vícios que eu tinha. De cigarro, de bebida, de droga. As minhas amizades eram quem usava essas coisas. Aí, minha mãe dizia, Juan, se afasta, sai das rodas dos... Cuidado com a roda dos escarnecedores. Aí eu dizia, que conversa é essa? A roda dos escarnecedores? Isso é conversa de crente. Ela dizia, um dia você vai saber. Eu digo, tá certo. Aí, com algum tempo, eu já me
comecei a buscar a Deus, comecei a me firmar na igreja, me casei. Mas antes eu ainda estava namorando. Aí eu tinha ainda algumas amizades, mas já tinha deixado de fumar cigarro, de fumar maconha, de beber. Vamos dizer, quase um mês sem usar droga nenhuma e me afastando, né? Só que eu ainda não tava firme. Ainda tava indo na força dos braços. Mas também pedi a Jesus. Mas quando a gente deixa ele agir, a gente não precisa fazer força nenhuma, só basta tomar atitude. Aí, eu mais ou menos um mês, ou um mês já, sem estar usando nada. Aí eu fui para um lugar onde os antigos colegas, né, que eu tinha, que usava tudo que eu já tinha deixado há um mês atrás. Aí eu fui e frequentei aquela rodinha. Tava aquela galera lá fumando maconha, fumando cigarro. E aí, Juan, eu cheguei lá, fiquei lá conversando, eles fumando. E aí eles diziam, Juan, tu é forte demais. Eu queria ser assim, que nem você. Tu não tá sentindo vontade de fumar, não? Tô não. Mas rapaz, tu é forte demais, vis. Eu digo, cara, não tô com vontade não, nem tenho, nem volto mais. Aí, muito bem, continue assim, não volto mais não, digo, Aí tá bom. Depois eu voltei na mesma roda pela segunda vez. Aí, de novo, né? Aquela galera fumando e tal, conversa vai, conversa vem. Aí o rapaz dizia de novo, Juan, tu é forte demais. Eu queria ser assim que nem você. Você aqui no meio da gente, já faz um tempo que você não usa nada e não dá nem vontade. E aí eu tento deixar e não consigo. Eu digo, mas tenha força de vontade que você consegue. Eu mesmo não volto mais pra isso não, não quero isso pra minha vida mais não. Tudo bem. De repente, de vez em quando eu começava a frequentar essa galera de novo, essa rodinha. E tudo dizendo que eu era forte e eu me achando forte. Eu dizia, eu tô aqui, eu venho de vez em quando aqui, converso com a galera, vejo a galera usando as drogas, pararam aqui que sempre usaram e que eu usava tempo atrás e nem voltei, nem me dá vontade. Então não volto mais não. E isso, né, que vinha na minha mente e que era o que Satanás queria plantar. Quando pensar que não, em pouco tempo, eu tava fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Tava fumando cigarro, tava fumando maconha, tava voltando a ter as mesmas companhias que tinha antes. Aí eu, meu Deus do céu, aí caiu a ficha. Isso durante a madrugada, nesse tempo que eu não estava usando nada, que eu estava buscando a palavra, estava buscando a presença, lendo, orando, indo para a igreja, só que ainda não tinha me firmado. Aí eu gostava muito pela madrugada de ver e assistir testemunhos de cristãos evangélicos, porque aí tem muito aprendizado, pregações. Aí de madrugada me veio à mente que a ficha, eu digo, meu Deus, eu tava tão forte e eu dizia, e eu sentia, não sentia mais desejo. Como é que eu caí novamente? Como é que eu retrocedi, né? Retrocedi, sei lá, palavra certa, perdão. Eu digo, meu Deus, como é que eu voltei a fazer tudo que eu tava fazendo? Esse tempo todinho que eu passei sem usar nada foi perdido, foi jogado fora. Aí eu vendo uma pregação, aí no caso foi duas, né? A primeira dizia, coloquei lá, era aleatório no YouTube. Aí a primeira foi Roda dos Escarnecedores. Não me lembro quem foi o pregador, já faz muito tempo isso. Uns 5, tá para 7 anos, 7 anos atrás, já vai fazer uns 7 anos, já tá encaminhando que pra honra e glória de Deus Deus me tirou
de todos esses vícios e agora eu sigo o caminho de Cristo e permanecerei firme até ganhar a coroa da vida, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita e meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus me sustente, porque eu sou fraco. Voltando ao assunto, aí eu voltei a fazer o que eu fazia. Aí de madrugada caiu a ficha, aí eu fui buscar o porquê que eu voltei. Porque eu ainda não entendi o que era a roda do escarnecedor. Vou dizer agora o que é a roda dos escarnecedores. Coloquei lá na pregação, aí tinha um pastor dizendo: roda dos escarnecedores é isso. Quando você deixa de praticar algo e de repente você volta àquelas companhias que você tinha, ou aquelas rodas, tipo, se foi bebida, roda de bebida, se foi maconha, roda de maconha, se foi cigarro, roda de cigarro. Ah, o que é roda? Roda quer dizer várias pessoas praticando aqueles atos que você tinha deixado há algum tempo. E a maioria atos de vícios. Drogas ou drogas lícitas, ilícitas. Aí, ele disse, roda do escarnecedor é isso. Você deixou, você se afastou. De repente você começa a voltar, que era o que estava acontecendo comigo. Você começa a estar no meio daquela galera, e a galera usando, e você sem usar. Só que ali, cada vez que você está ali presente, o inimigo vai colocando uma sementinha. Entendeu? Na próxima vez que você for novamente, o inimigo vai pôr mais outra sementinha. Quando pensar que não, de tanto ele estar semeando em você, no momento oportuno, essa sementinha vai dar fruto. Quando pensar que não, ela frutificar, você vai estar nas mesmas práticas que você estava antes. Aí foi onde me caiu a ficha. Olha o que é roda do escarnecedor. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: fuja da presença do mal. Se você vai por um caminho, se você vê que vai dar errado, que vai se encontrar com pessoas que podem lhe prejudicar, ou que ali tem algo que vai lhe que vai fazer com que lhe aconteça algum mal, vá por outro caminho. Então foi isso, meu irmão. Aí foi onde me caiu a ficha. Olha o que é roda do escarnecedor. Eu voltei para as mesmas amizades que usava as coisas que antes eu usava, e de eu voltar a me fazer presente, o inimigo foi plantando a semente em mim, no momento oportuno para ele, eu caí na tentação novamente. É por isso que hoje, como eu disse, já vai fazer 7 anos que eu estou sem usar nada, que Deus me tirou dessa vida de drogas e de amizades que não era o que ele queria. Aí, e sobre o assunto, perdão que agora deu um branco, sobre o assunto da pessoa que dizia: Juan, tu é forte demais, eu queria ser como você. Você, e há algum tempo, deixou de usar essas coisas aqui, e você fica aqui no meio entre a gente e não dá nem vontade. Eu digo: pois é. Aí ele dizia: você é forte demais. Eu digo: é. E eu me achando forte. Aí eu assisti outra pregação que dizia sobre o apóstolo Paulo. Que o apóstolo Paulo diz o quê? Quando você pensa que é forte, fraco você é. E quando você pensa que você é fraco, aí forte eu sou, forte eu estou. Então, quando o rapaz dizia: Juan, tu é forte, eu dizia: realmente sou. Então ali era meu momento fraco. Ali eu estava fraco. Ali era o momento que eu estava voltando para as amizades, para a roda dos escarnecedores. Aquela roda dos escarnecedores, que é a roda, as amizades, os lugares que habitam
as coisas e as pessoas que você deixou algum tempo atrás, de permanecer entre elas e de fazer os mesmos atos. Isso é roda do escarnecedor. A partir do momento que eu voltei, estava totalmente fraco. E pelo fato de eu passar um pequeno tempo sem estar usando, mas estar ali presente, eu achava que eu estava forte. Só que quando a gente pensa que está forte, está o quê? Fraco. Aí é onde a gente abre brecha, o inimigo vem e planta a sementinha. Entendeu? Aí pensava que estava forte, fraco estava. Aí a partir daí, quando eu comecei a compreender que realmente eu sou fraco, eu estou fraco, aí é onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, quando às vezes eu pensava, o rapaziada dizia, Juan, chega aí, vamos, a gente vai fazer um churrasco e tal, aparece aí. Eu dizia, não, meu irmão. Às vezes para alguns que eram mais gente, eu dizia, ô irmão, não tô mais fazendo as mesmas coisas não tô, o meu ambiente agora é outro, eu vou ficar que nem um peixe fora d'água. Tipo, eu começava a recusar, começava a sair. Mas Juan, rapaz, nunca mais aparecesse. Eu dizia, meu irmão, vá lá em casa, você não sabe onde eu moro? Vamos conversar em outro canto aí e tal, mas na roda dos escarnecedores, nem ambiente que as pessoas estão usando algo que não agrada o coração de Deus, que eu usava antes e que pedia a Deus todo dia para que me tirasse daqueles vícios. E Ele tirou. Infelizmente, eu estou me afastando. Eu já me afastei. Ah, Rô, mas você nos abandonou, você não gosta mais da gente, você agora quer ser santo? Não é isso. É porque eu sou fraco. Eu sei de onde Deus me tirou. E se eu voltar àquelas amizades, se eu voltar a frequentar os mesmos ambientes, eu sei que eu vou retroceder. Eu sei que eu vou cair novamente porque eu sou fraco. O apóstolo Paulo diz, foge da presença do mal, e eu fujo todo dia. Durante esses 7 anos, todo dia de minha vida é renúncia e é correndo. Todo dia é fugindo da presença do mal, fugindo do pecado. Porque eu sei que se eu abrir brecha, eu volto. E quando volta pior. Porque a palavra de Deus diz, você está cheio de vícios. Aí Deus pega, vem e lhe limpa. Aí aquele demônio sai de você. Aquele demônio vai vagar a terra. Aí de repente ele diz, eu vou voltar para minha antiga casa, pessoa, vou voltar para aquela antiga casa e eu vou ver se ela está vazia. No caso, vazia sem o Espírito Santo, com as brechas, com a porta toda escancarada. Aí ele volta. Quando ele volta, que vê você, como eu estava, se sentindo forte, que na verdade fraco estava, abrindo brecha, voltando a frequentar os ambientes que tinha deixado. Aí ele vem com tudo e ainda traz mais 7 demônios. Aí de repente aquela casa aquela pessoa que estava numa situação ruim de vícios, aí passa a ter mais vícios e vícios mais fortes, mais graves ainda. E mais difícil de se deixar e de fechar a brecha. Você está entendendo? Então fecha as brechas, corre da presença do mal. Se tem pessoas que não vai somar, se tem pessoas que não lhe... Amigo de verdade, eu aprendi que é aqueles que lhe aproximam de Deus, que lhe aproximam da presença de Deus. Se você acha que você tem amigo que lhe afasta da presença de Deus, que lhe chama para fazer coisas que não agrada o coração de Deus, corra. Corra dessas amizades, porque ela só vai lhe incentivar. O ambiente que eles frequentam, que você frequentava, só vai lhe incentivar a se afastar mais da presença do Senhor. E de tanta gente se afastar, eu sei que enquanto tiver vida tem jeito. Tem, mas de tanto você se afastar, de tanto seu coração se endurecer, mas vai ficando a distância entre você e a presença de Deus vai ficando maior, cada vez maior, que vai chegar um ponto
de você não ter forças, de você de jeito nenhum, até mesmo gerar desejo de sair daquela vida de pecado, de tanto você errar. Por isso que feliz daquele que se arrepende. Porque tem muitos que é tão cabeça dura, com o coração tão endurecido, que Deus vem, que Deus cuida, muitas vezes Deus trata, mas abre brecha e cai. Conhece a palavra, conhece a verdade. Chega o tempo que morre e ainda não se arrepende. E ainda não busca a salvação. De tanto ele se afastar, de tanto permitir que o coração dele endureceu e as escamas. É como se os olhos vivessem vendados. Não enxerga, porque a palavra de Deus diz: o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. Estão entendendo, né? E sobre essa passagem aqui que diz que Jesus comia com os publicanos e os pecadores, tudo bem, porque tem gente que vai dizer: ah, Juan, mas temos que usar de estratégia, não é porque nós somos crentes que nós vamos se afastar daquelas pessoas, pelo contrário, nós temos que ir atrás daquelas pessoas, nós temos que chegar naquela roda ali e pregar o evangelho. E não vá. Como eu já disse a algumas pessoas, tem lugares que Deus não habita. Ah, mas Deus é onisciente, onipresente, é o alfa, o ômega. Sim, ele é, mas tem coisa, mas Deus abomina o pecado. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Tem lugares e ambientes que a pessoa está se drogando, fazendo coisas que não agradam o coração de Deus, que ele vai se afastar, que ele não vai estar ali. Por isso que nós devemos usar de estratégia. Em vez de você ir para aquela roda, tipo, ah, vou, com minhas palavras, vou dar uma de doido, vou chegar ali naquela galera, aquela galera tá usando droga, ou tá bebendo, ou tá se prostituindo, mas eu vou chegar ali e de repente eu começo a falar de Deus. Não vá, porque é mais fácil quem tá em cima cair do que quem tá embaixo subir. Peça a Deus estratégias. Como assim, irmão? Como eu faço? Eu oro por aqueles meus amigos, que ainda são meus amigos. A diferença é que eu não estou mais acompanhando eles. Tá entendendo? São meus amigos. Eu os amo. Então, qual é a estratégia, irmão? Ora por eles. Procura eles nos trabalhos. Procura eles na casa deles. Convida para ir à igreja. Quando você se encontrar com ele na rua ou em algum outro, em uma loja, ou uma feira que você for, ou em um shopping, onde quer que você esteja, que seja lugar de paz, que é a partir do momento que você se afasta da vida, da rotina que você tinha antigamente, de vícios, seu caminho começa a ser um caminho de luz, então um caminho de paz. Então é até por isso que muitas vezes diz: Juan, nunca mais te vi, porque hoje eu não frequento os mesmos ambientes que eles frequentam. Hoje eu trabalho, fico em casa, vou para a igreja, vou para o círculo de oração, vou para consagração, vou para culto da palavra, de intercessão. E é isso, escola bíblica, tá entendendo? Culto dos homens. E é isso. Então eu já não tenho tempo para frequentar aqueles ambientes e de ter aquelas amizades. Porque minhas amizades agora é outra. São amizades que me aproximam mais do Senhor. Que tem a mesma conexão. Que tem o mesmo objetivo. Entendeu? Que é se aproximar mais da presença. Se aproximar mais de Deus. Então, estratégias. Ora por eles. Intercede a Deus por eles. Pede a Deus estratégia para chegar até eles, não naqueles ambientes e não em momentos que eles estão usando de práticas que não agradam o coração de Deus. Estão compreendendo? Se puder, vá na casa de algum, vá no trabalho, convide pelas redes sociais: vamos para a igreja hoje tem culto e tal. E é assim. Agora, se você for naquele ambiente como eu fui, se você começar a frequentar de pouquinho em pouquinho, mesmo que seja para levar a palavra de Deus, que também teve momentos que eu fui e eu levei a palavra de Deus. Só que, como eu disse, quem está em cima é mais fácil cair do que quem está embaixo subir.
E ali eu tava abrindo brecha, tava me achando forte, sou fraco. É por isso que hoje, em todo momento, eu digo eu sou fraco. Quem me mantém hoje de pé e longe desses vícios tudinho é Jesus Cristo. Porque senão eu já tinha retrocedido e estava pior do que antes, eu já estava morto ou preso. No decorrer de, vamos dizer que, do, é, de um ano, a partir do momento que eu tomei uma atitude e aceitei Jesus Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida, vamos dizer que em 5 anos de frequentar ambientes que não agradavam a Deus, de companhias que praticavam e muitos ainda estão praticando atos que não agradam a Deus, de frequentar esses ambientes, de viver nesses ambientes, de estar com companhias desta forma, que praticam coisas que não agradam ao Senhor, que são os vícios, que são, não é à toa que a palavra também diz, os mais costumes corrompem, não, as más amizades corrompem os bons costumes, tá entendendo? Também não estou botando culpa neles, porque muitas vezes era eu que ia, eu que chamava, porque eu estava naquela prática. Tanto é que a partir do momento que Deus me tirou, eu não vou, eu não chamo, para usar o que não usa, para ir para onde não deve. Você está vendo a mudança aí? Então, se afaste, não vá. Não vá, você é fraco. Eu sei que eu sou novo, eu vou fazer apenas 30 anos, mas Deus me deu. Deus permitiu que eu vivesse várias situações de minha vida que virasse testemunho como esse, como aprendizado. Porque eu tenho convicção que eu já vivi coisas, eu já vivi situações que tem pessoas de 50 anos, 60 anos que ainda não viveram e que talvez não vá viver. Mas eu sei que essas situações que Deus permitiu que eu vivesse e que me tirou delas, que foi grandes livramentos, foi para que também servisse para muitas pessoas, como para você que está aqui recebendo esse testemunho, que é testemunho de vida, porque quem me conhece, quem sabe da minha história, sabe que é verdade, porque eu não estou aqui para mentir para ninguém. Então que Deus abençoe, saiba que você é fraco, eu sou fraco, fuja da presença do mal todo dia, como assim eu fujo. Peça que Deus seja constante na sua vida, que lhe dê sabedoria, que lhe dê estratégia. Confie em Deus para sair dos vícios, porque Ele tira. Ele me tirou de vícios. Tinha noite de festa que eu juntava 5 drogas de uma vez. E eu vou citar elas. Era bebida, era cigarro, era maconha, era o loló. Aqui na Paraíba, aqui, falar loló. Alguns falam lança perfume, mas lança perfume já é outra coisa mais forte, eu creio. Também não tô nem aí, não quero nem explicar isso. Era loló, era maconha, era bebida, era cigarro e era o pó. Se eu continuasse nisso, talvez eu já tava era no crack ou muito mais, porque também tem muitos companheiros meus lá de trás que entraram nisso. Entraram no crack, a galera começou a se afastar. Uns mataram uns, os próprios parceiros conhecidos de nós, mataram os que viviam em nosso meio. Olha a situação. Quem sabe se eu não era se eu não tava, se eu não tava ali no meu tanto para matar como eles para me matar. E olha que muitas vezes fumava junto, tava junto ali, e um matando o outro. Essa é a vida que o inimigo quer. Planta uma ilusão. Várias garotas, várias amizades, várias drogas, dinheiro, essas coisas todas e tal, que nem muitas vezes tem dinheiro, porque o dinheiro que você pega é para usar. Você é, como diz, salvar o que tem. Nesse mundo de, de coisas ruins, de vícios, só vale o que tem. Só vale o que tem, a verdade é essa. Então, que Deus abençoe do mesmo jeito que Jesus me tirou dessa vida. Eu tenho fé que Ele também
vai tirar você dessa situação, vai tirar você de qualquer vício que você esteja. Não tenha medo de errar, não tenha medo de pedir ajuda, porque você é fraco. Como eu digo todo dia, eu sou fraco. Se eu abrir brecha, depois desses 7 anos, eu caio novamente. Eu sou tão fraco como tem vezes que até eu tenho sonhos. Eu sonho muitas vezes fumando. No meu sonho pegando cigarro, fumando, dando aquela tragada bem... Porque o efeito da nicotina, para quem já é viciado, é como se fosse um calmante. É como se fosse um copo d'água bem gelado quando você está 5 horas com sede. Chega a dar aquele alívio, chega a relaxar. O efeito das drogas é algo como se fosse o seu corpo necessitando daquilo, só que é uma ilusão, porque você não precisa nada disso. Então, tenha fé, peça a Deus, porque só Ele lhe sustenta e lhe tira de um vício sem deixar sequela, sem deixar com abstinência, sem precisar se internar. E se caso precisar se internar, precisar ir para um lugar que tem especialistas para lhe ajudar, vá, porque não é fácil sair de um vício. Deus me tirou, eu não precisei de nada disso. Mas tem pessoas que precisam. Não porque eu sou melhor, não. É porque a misericórdia e a graça de Deus me alcançou de uma forma tão grande, tão tremenda, que até hoje, depois desses anos todinhos servindo a Deus, eu buscando a presença, eu ainda fico maravilhado. Fico como quem sonha, dizendo, meu Deus, um pecador como eu, a tua graça me alcançou. Senhor, o Senhor do seu trono olhou e inclinou seus ouvidos para mim, um pecador, um nada. Mas nós somos, em Cristo Jesus, mais que ouro, mais que prata, porque uma alma, você não sabe o valor que tem uma alma. Por isso que não discrimine, não julgue, não desista de ninguém. Porque se hoje eu estou aqui, primeiramente Jesus, e porque teve pessoas que não desistiram de mim. A maioria da minha família desistiu de mim. E eu sei disso, porque muitas já me disseram. Muitas diziam, isso aí não tem jeito mais não. Esse cara é um egoísta. E hoje quando olha pra mim e diz, Juan, hoje tu é outra pessoa, ó como Jesus... Olha o que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa. Já escutei várias pessoas da minha família, até meu próprio pai, que meu pai já sofreu muito comigo, minha mãe, e só quem tem um filho nas drogas é que sabe o sofrimento e a tristeza que é. Hoje eu sei a tristeza e o sofrimento que eu causei aos meus pais, a vergonha que eu causei aos meus irmãos. Tenho 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. Só eu sei. Quer dizer, hoje eu sei. Eu já ouvi do meu pai várias vezes, meu filho, hoje você é um homem, hoje eu tenho orgulho de você. Minha mãe, meu filho, você só me dá orgulho. Não tem ouro nem prata, não tem riqueza nesse mundo que pague o que Jesus pode fazer por você, não. E hoje eu sei o quanto, eu posso dizer que eu sou fraco, que eu sou um nada, mas hoje eu sei o quanto eu sou valioso. Porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus habita em mim. Porque Jesus ele não morreu por todos não. Jesus ele morreu pelo aquele pecador que se arrependeu e aceitou ele como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E eu aceitei Jesus na minha vida e não quero largar de jeito nenhum. Então o sangue dele habita em mim. Então eu sou valioso. É por isso que Satanás luta tanto contra a minha vida para ver se eu retrocedo, para ver se eu nego a Jesus, para ver se... Porque... uma pessoa, quando aceita Cristo e acaba renunciando e voltando para as práticas mundanas, ela está crucificando Jesus Cristo pela segunda vez. Põe isso na sua cabeça hoje. Jesus te ama. Jesus pode te tirar de qualquer vício. Vício de jogos. Jogos de azar, de aposta.
vício de maconha, de cigarro, de loló, de cocaína, de pó, de crack. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim ser batizado será salvo, o que não crê será condenado. Peça a estratégia a Jesus. Não é porque Jesus se sentava com pecadores e publicanos que ele estava, aqui diz que ele estava na mesa a comer. E não que estava em roda dos escarnecedores, bebendo, se drogando, fumando, ou estava ali no momento que eles estavam praticando coisas ruins. Não, pelo contrário, ele estava à mesa a comer e ele estava pregando, porque Jesus ele não pregava o evangelho apenas em falar, ele pregava o evangelho no seu estilo de vida, na sua forma de andar, na sua forma de olhar, na sua forma de respirar, na sua forma de escutar. Jesus ele pregava o evangelho e vivia o evangelho. E é isso que eu almejo, e é isso que eu busco, ser semelhante a Jesus. Ele diz, não que eu sou santo, porque enquanto eu estiver aqui na terra, eu sou pecador. Você é pecador. Mas Jesus diz, seja santo como eu sou santo. Ele quer dizer, procura a santidade todo dia, procura fazer o que é certo todo dia, renuncia o pecado, renuncia os desejos da carne todo dia, se arrepende dos pecados todo dia. E aí vai chegar um tempo, quando você for chamado, quando ele lhe entregar a coroa da vida, aí você vai ser santo por completo. Até um novo corpo iremos ganhar. Um corpo santo. Então Jesus lhe ama. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei do lamaçal de pecado. Eu estava todo sujo. Ele veio, me lavou, me tornou uma nova pessoa. E vai fazer isso com vocês também. Tenha fé, meu irmão, hoje. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Você está sendo liberto de todo cárcere, de toda amarra de Satanás, de toda estratégia, de toda seta, de todos os investimentos que Satanás investiu em sua vida em todo esse tempo, de toda a maldição hereditária, passado de avô para filho, para neto, para bisneto e tataraneto e assim vai. Maldições familiares está sendo desfeita nesse exato momento em nome de Jesus Cristo. Pois eu não estou aqui contando esse testemunho falando de Jesus em vão, não. Do mesmo jeito, quando eu voltei a frequentar aquela rodinha e Satanás vinha botando uma semente em mim e em pouco tempo frutificou, eu estou aqui através do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo vai colocar uma sementinha em cada um de vocês que estão visualizando. E continue firme, continue buscando, continue vendo testemunhos. Eu irei fazer mais vídeos aqui. Se vocês quiserem acompanhar, receba o que vem da parte de Deus para edificar tanto vós como a mim mesmo. Receba a bênção. E o Espírito Santo está colocando mais uma sementinha. E vocês, em vez de abrir brecha quando era para o inimigo, vocês vão começar a fechar a brecha e a receber mais a presença do Espírito Santo. E no momento oportuno, segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo, essas sementinhas vão frutificar. E pensar que não, os semblantes de vocês vão estar... Quando você chegar em um lugar, as pessoas vão sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Porque uma árvore, você quer conhecer um falso profeta? A palavra diz, vê a vida dele, vê o testemunho dele, convive um pouco com ele. Porque uma árvore boa não pode dar mais frutos. E uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Então que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Estou aqui para o que vocês precisarem. Se quiserem mandar uma mensagem, se quiserem curtir, se quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Se quiserem falar aqui no privado, o pouco de conhecimento que Deus me deu, eu estou aqui para
passar à frente e também estou aqui para aprender mais com todos vocês. Receba a bênção, o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia dele. E que a presença de Deus e o Espírito de Deus nunca se afaste de vocês e nem de mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém.